Literatura francesa. Você já leu alguma coisa? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Hoje eu estou aqui para falar sobre literatura francesa. E não vou falar sobre literatura francesa clássica, desses nomes que a gente conhece assim de imediato e reconhece, como Victor Hugo, Flaubert, Marcel Proust, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Sartre, Camus, toda essa legião de grandes escritores que a França produziu. É uma das literaturas mais profícuas do mundo, é uma literatura que influenciou muitos escritores de muitos lugares do mundo. Mas não é dessa literatura francesa que eu vou falar, dessa clássica e já consagrada. Eu vim aqui hoje para indicar, na verdade, 4 livros de literatura francesa contemporânea e que inclusive discute e debate bastante na sua própria proposta de livro, enquanto ser livre e ocupar um espaço dentro do mercado editorial, o que é ser francês. Porque os 4 livros que eu vou indicar aqui são de imigrantes. Não é novidade que a França recebe uma onda muito grande de imigrantes, recebeu uma leva muito grande de imigrantes da África Negra, de países que a própria França tinha colonizado, e agora, já de alguns anos para cá, umas 2 décadas para cá, tem recebido uma grande influência dos países árabes, né, dos países do Maghreb, por exemplo, dos povos, né, do norte da África, os berber, por exemplo, e que estão aí morando na França agora e tendo até grandes conflitos aí de identitários, dizendo que eles não são franceses. Inclusive, a seleção da França, de futebol, por exemplo, ela é recheada de filhos de imigrantes, ou que são mesmo imigrantes, são naturalizados franceses, não só da África Negra, como também de países árabes. Então, discute-se muito, né, o que é francês, etc. É uma questão muito polêmica, eu não vou entrar aqui nesse debate, talvez não seja o momento para isso, pelo menos não nesse vídeo, nesse recorte de vídeo, né? Mas já mostro mais ou menos o que eu penso quando eu escolho 4 livros para falar de literatura francesa contemporânea. 4 livros de imigrantes de países diferentes, como Ruanda, Burundi, Marrocos e Argélia. Então eu já marco aí o que eu penso a respeito. São 4 livros muito bons. Vou falar bem rapidamente deles, vai ser uma indicação mesmo de leitura. E todos esses livros que eu falei para vocês eu resenhei no blog da Acrópole Revisitada e vou deixar na descrição do vídeo o link para você entrar e, se você quiser, ler a resenha completa. A primeira indicação é de um livro de uma escritora que provavelmente de todos aqui que eu vou indicar seja mais conhecida do público brasileiro. Ela esteve no Brasil diversas vezes, esteve na Flip, por exemplo, em 2017, esteve aqui na minha cidade em 2019, pude conhecê-la, conversar com ela bastante nos bastidores, uma pessoa muito querida, muito legal, que é a Scholastique Mukasonga, ou simplesmente Scholastique Mukasonga, com seu livro Nossa Senhora do Nilo. Eu já tinha lido um outro livro dela, que é A Mulher de Pés Descalços, que é largamente inspirada na figura da mãe dela, a Scholastique. Quando ela precisou sair de Ruanda, ela precisou fugir, né? Porque teve uma guerra civil. Na verdade, não foi uma guerra civil, foi um massacre, um genocídio de mais de 800 mil pessoas, de uma etnia, né, os Hutus, em relação aos Tutsis. Para quem quiser saber mais um pouco sobre esse problema, é só assistir o filme Hotel Ruanda. É um filme bem interessante. Tem outros também, mas eu não vou lembrar agora, mas Hotel Ruanda é um desses nortes, assim. Então, ela precisou fugir, foi a única da família que sobreviveu, conseguiu migrar para um outro país, depois chegou à França. Ela mora na Normandia, lá ela trabalha, escreve os seus livros. E esse livro, Nossa Senhora do Nilo, é um livro muito interessante porque ele trabalha um pouquinho as questões pré esse problema aí, alguns, sei lá, uma década, 2 décadas quase, antes desse problema, antes desse genocídio de uma etnia em relação a outra, porque não é do dia para a noite que a coisa acontece, né? E mostra o ódio de uma em relação a outra. Isso é resultado, na verdade, da colonização europeia na Europa, que acabou colocando povos rivais, povos inimigos dentro do mesmo país. E acabou acontecendo em Ruanda, aconteceu em outros países também, mesmo Nigéria, Uganda, em outros países também aconteceu isso. Mas o caso de Ruanda é muito mais forte,
pelo massacre que aconteceu, né? E basicamente Nossa Senhora do Nilo tem uma estátua de uma santa negra, que a gente tem uma relação, né, até forte com o Brasil, que também temos uma santa negra como padroeira. E nas margens desse rio e dessa estátua constroem, então, no morro um pouquinho ali perto, constroem um liceu. É um liceu que é cuidado por um grupo de freiras francesas. E as meninas que estudam ali, elas têm cotas e tal, para quem é mais pobre, etc. Mas geralmente são pessoas ricas e que almejam algo na vida. Só que esse almejar algo na vida, na verdade, essas meninas seriam só moeda de troca em relações comerciais, porque os pais estão interessados em casá-las com alguém que possa trazer um certo benefício para a família. E ali, assim, tem duas personagens que são mais principais, assim, que aparecem com mais força, é, mas também há outras que são colocadas no livro. Não vou falar delas aqui especificamente, né, mas são todas, assim, mulheres. E a gente já percebe o desprezo desses Hutus, né, que chamam os Tutsi, que é a etnia que foi massacrada, de baratas. Baratas, inclusive, é o nome de um livro de contos da Scholastic também. Então, basicamente é isso. Então, você mostra ali, na verdade, os problemas já dentre as duas etnias, uma superioridade, pelo menos uma postura de uma superioridade do europeu em relação ao africano. Tudo do africano é inferior, ou pelo menos é visto de maneira inferior aos olhos dos europeus, dos franceses, dos belgas, principalmente ali, né? E fala um pouco também do sincretismo religioso, da crença em outras coisas que não o cristianismo, porque crenças já existiam ali no país muitos antes do fatiamento da África em relação dentro feito pela Europa, né? Então é um livro muito interessante, eu gosto bastante dele e fica como primeira indicação então Nossa Senhora do Nilo da Scholastic Mukasonga. A segunda indicação é do livro Canção de Ninar da Leila Slimani, publicado aqui no Brasil pelas Tusquets. Esqueci de falar para vocês, né, que o livro anterior foi publicado pela editora Nós aqui no Brasil. Esse saiu pela Tusquets. Foi um fenômeno de vendas, é um fenômeno editorial, vendeu muito, é uma espécie de best-seller na França e em alguns países do mundo. Escrito pela Leila Slimani, né, ou Leila Slimani, que é marroquina de nascimento. Então, e é um livro muito forte no sentido que ele já começa, né, ele começa já do fim. Ele já te anuncia o resultado final, depois vai contar todo o processo que levou a pessoa a fazer o que ela fez. A protagonista do livro é a Louise, que é uma babá, o marido morreu há pouco tempo, ela tem uma filha que dá muito problema, é uma adolescente que é muito revoltada com a vida, porque é pobre, porque não tem condições, porque não tem uma boa relação com a mãe, porque perdeu o pai, etc. E a Louise, ela trabalha como babá, ela tem ótimas referências. E a Louise, ela vai para uma casa, então tem um casal que tem dois filhos, um bebezinho muito novinho, uma menina já um pouquinho mais crescida. Ela é contratada, a mãe e o pai, eles veem que a Louise é uma pessoa que tem muito bom tato com as crianças, consegue fazer parar o choro logo, consegue entreter a menina, e eles ficam, assim, apaixonados pela Louise. É, A Louise é uma pessoa sozinha, ela é carente, ela não tem com quem desabafar, não tem com quem conversar, e a vida dela acaba sendo basicamente o trabalho. E ela acaba chegando cada vez mais cedo no trabalho, indo cada vez mais tarde embora. E isso começa a ter um problema e tal, porque os patrões não querem pagar e tal, a mais. Ela fala, não, eu tô aqui porque eu quero e tal. E ela começa daí a lavar louça, fazer comida, ela começa a lavar roupa, que são funções que não eram necessárias, né? Que não é uma função de babá, era só para cuidar da criança. A mãe quis contratar essa babá, porque ela estava se sentindo já um peso morto dentro do relacionamento. Ela queria retomar a carreira dela, então ela conseguiu um emprego e, e pagava a babá, então, para poder ficar em casa. Os pais, é claro, estavam adorando a família, né? O pai e a mãe adorando essa relação da Louise com as crianças, que adoram a Louise, e tem serviços extras, né? É bem típico de uma classe média que, que sorri para foto, quase que dizendo que a babá é uma pessoa da família, mas quase que escravizando a babá, né?
embora não tenha sido eles que tenham forçado a babá a fazer, eles deixaram a babá cada vez mais fazerem o trabalho, né, ela fazer o trabalho, e não se questionam, não pagam a mais, nem tem um peso na consciência para dar um salário um pouco maior para a Louise. Enfim, né? Mas essa é a trama basicamente, e não é spoiler, porque tá na primeira página, né? Está na primeira página do livro, começa com o assassinato das duas crianças. O bebê e a menina. O bebê morreu instantaneamente, a menina ainda lutou bastante, mas morre a caminho do hospital. E a grande suspeita é que a babá teria matado essas duas crianças. Então nós vamos acompanhar toda a trajetória, né, da Louise e desse envolver-se da Louise dentro dentro dessa família, né? A relação com os pais, a relação com os filhos, de como ela vai alimentando dentro dela um ódio, né? Um amor que vai virando um... É um livro muito forte nesse sentido, né? Você vai ver uma pessoa que normal, de repente, comete um crime como esse. Canção de Ninar só pode ser um título muito irônico, né? Porque doce como uma canção de Ninar, só mesmo o título, porque a narrativa não é nada disso, né? É muito além disso. Sem querer passar pano para um assassinato, né? Mas tentando entender quais foram qual foi o caminho que levou essa pessoa a cometer tal ação, né? Então fica como segunda indicação aí, Canção de Ninar, da Leila Slimani. A terceira indicação é de um livro de um escritor que esteve na Flip de 2019, o Gaël Faye, né, do Burundi. É um escritor que está na França, francês, mas ele é originário do Burundi. Ele é filho de pai francês e mãe ruandesa. O nome é Meu Pequeno País. É um livro muito legal, editado pela Rádio Londres, que tem assim uma identidade visual já muito conhecida no mercado editorial brasileiro. É um livro curto e um livro, assim, até prazível de ler. A narrativa não é nada prazível, mas ele tem uma linguagem muito gostosa, que nos suga para dentro do livro. É bem gostoso ler o livro. E tem traços muito biográficos aí, né? Porque o Gabriel, que é o protagonista, também é filho de pai francês e mãe ruandesa da etnia Tutsi. E a história se passa bem ali nos anos 90, onde do lado do país vizinho, Ruanda, estava passando pelo aquele genocídio que eu falei, né, dos Hutus contra os Tutsi. E como isso reverbera no país vizinho, como isso reverbera na mãe, por exemplo, que é dessa mesma etnia. E, ou seja, ele também é descendente dessa etnia. E esse menino de 10, 11 anos que começa ali o livro. O livro começa, na verdade, em média res, né, porque já é uma voz adulta, já mais, né, bem adulta, falando sobre as memórias de infância. E é uma espécie de um romance de formação, então, num momento turbulento do país, do Burundi, que vive sucessivos golpes de Estado. Tem essa iminência aí do massacre da etnia Tutsi, que também tem uma parte que vive no Burundi. Tem também a separação dos pais do menino, então é um momento muito turbulento para ele, né? E o Meu Pequeno País, então, talvez abra aí uma interpretação um pouco maior, um pouco mais larga, porque talvez fale não só em relação ao Burundi, que é um país pequeno, ou a própria Ruanda, que é um país territorialmente pequeno, mas também esse país, essa coisa interna, quem sou eu, né? De que país sou eu? De onde eu venho? Eu sou do Burundi, mas tenho mãe de Ruanda, de uma etnia massacrada, um pai europeu. Quem sou eu nesse meio todo, né? E ele vai ficando adolescente, vai entrando em contato com grupos que acabam sendo rivais dele ou do bairro onde ele mora. Então, é um processo aí de um romance de formação do Gabriel. Ok? Então, fica a indicação, o terceiro livro, do Gaël Faye, Meu Pequeno País. E o último livro é escrito por uma argelina. O nome dela é Cauter Admi, um pouquinho diferente, um pouquinho difícil, né? Para nós, lusófonos, não é muito comum. Se chama As Verdadeiras Riquezas, é um livro bem curtinho também e editado pela Rádio Londres. E o livro se passa basicamente na Argélia. Nós temos 3 camadas narrativas. A primeira é
Bom, tudo se passa em torno do Edmond Charlot. O Charlot era um editor da Argélia, que editou, por exemplo, Gertrude Stein, Albert Camus, o Saint-Exupéry. Inclusive, Saint-Exupéry é personagem do livro, é uma personagem real, uma figura histórica aí. Temos aí uma pitadinha de romance histórico. E na primeira, ele foi editor, e a livraria dele, editor e livreiro, né? E a livraria que ele tinha acabou, depois de um certo tempo, virando uma biblioteca de empréstimo e propriedade do Estado. E nessa primeira camada narrativa, nós estamos no tempo assim muito próximo do presente, desse nosso presente aqui da gravação do vídeo, da escrita do livro. Esse presente tem um menino, um rapaz que é enviado da França para a Argélia para simplesmente desmontar, né, a biblioteca, porque uma pessoa, um francês, comprou lá o espaço, para ele desmontar a biblioteca, jogar tudo fora, doar, seja, para montar, se eu não me engano, uma loja de doces. E a comunidade, embora talvez muitos iletrados, alguns que nem se interessam tanto pelo livro, vem à livraria, a biblioteca, perdão, que já foi livraria, que foi editora, como uma espécie de símbolo identitário do bairro e da cidade, né? Essa é a primeira camada narrativa. Tem uma segunda, um pouquinho mais curta, que fala sobre todos os problemas da Guerra Franco-Argelina, a guerra de independência da Argélia. Vale ressaltar que a Argélia nunca foi considerada, ou talvez por pouco tempo, mas como colônia francesa. Ela era parte da França, então as pessoas que nasciam na Argélia automaticamente eram francesas. É diferente do Congo, do Chad, do Camarões, da Costa do Marfim, de outros países colonizados pela França, que eram das nacionalidades colonizadas. A Argélia era parte do território francês, parte oficial, né? Como se deu a tentativa de independência, uma questão identitária ali, uma repressão em relação a esses movimentos. Numa terceira camada, temos o próprio Charlot falando como no momento quando ele estava no auge, que ele escrevia, ou que ele publicava, que ele vendia, que ele editava, como ele foi perseguido, etc. Então, assim, é um livro muito bonito, que fala sobre edição de livro e desse prazer pela edição, e de como culturalmente é muito forte a presença de um livreiro, de um editor, num país conturbado, num momento histórico muito conturbado para aquele local. E fica então aí essa quarta dica, que é As Verdadeiras Riquezas, da Kauter Admi, também editado pela Rádio Londres. Como eu disse, já tem uma identidade visual assim que é bem reconhecível. Você já leu algum desses livros? Diga para mim aí nos comentários. Você leu algum outro livro de literatura francesa contemporânea? Diga aí para mim também. Se esse vídeo tiver um pouquinho de sucesso, aí ter algumas visualizações, eu penso em fazer uma continuação desse vídeo. Eu já fiz de literaturas assim, geralmente eu faço resenhas ou lista de indicação, né? Mas eu já fiz um vídeo que é sobre literatura argentina, que é o vídeo que mais tem visualizações aqui no canal, em que caiu muito no gosto. Espero que em breve eu possa fazer um novo vídeo sobre literatura argentina. Eu já tenho pelo menos aí uns 3 ou 4 livros de literatura francesa contemporânea, dos quais eu gostaria de falar e eu gostaria de indicar para vocês, beleza? Se tiver alguma indicação, também faça aí nos comentários, por favor. Eu vou pedir, como sempre, para que você dê um joinha ou um dislike se você não gostar. Se você se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, indicar, né, e assistir pelo menos mais um vídeo depois desse aqui, porque o YouTube sempre reconhece um canal quando você assiste pelo menos 2 vídeos daquele canal, e ajuda a gente a subir um pouquinho, beleza? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.